já logo na emergência das culturas. E as lagartas fizeram um estrago danado em muitas lavouras de milho que já tinham sofrido os impactos da seca. O cenário da segunda safra do grão é o assunto do próximo bloco. Depois de causar impactos na safra de soja no início do ano, a seca voltou a castigar o campo aqui em Mato Grosso. Pois é, olha só a situação. Espigas sem grãos, plantas sem espigas, rendimento muito abaixo do previsto. E o MT Rural percorreu lavouras em alguns municípios do estado e o cenário em muitas áreas é de destruição. Nós vamos começar o nosso giro mostrando a situação de uma fazenda que eu visitei em Campo Verde. É triste retrato do que aconteceu em muitas áreas. Na visita ao milharal, a decepção. Hoje foi um pouco frustrante, fazia dias que não via nessa lavoura e não imaginei que estaria dessa forma, né? O Fernando estava otimista com a safrinha de milho. Plantou uma área 10% maior que a do ano passado, comprou sementes de qualidade, adubou bem e semeou toda a lavoura na época recomendada. Previa colher entre 110 e 120 sacas do grão por hectare, desempenho semelhante ao dos últimos 3 anos. Só que não choveu e o sol castigou. Sem água suficiente, as plantas não cresceram como deveriam. Muitas não chegaram nem a 1 metro de altura. E é só olhar aqui as espigas para ter uma ideia do tamanho do problema. Essa aqui, por exemplo, olha, está praticamente sem grãos. Eles não encheram como esperado. Já esta outra planta aqui, nem espiga formou. E se o estrago provocado pela seca já era grande, ficou ainda maior por causa delas, as lagartas. O ataque foi severo, nem as espigas danificadas escaparam. Aí, ó, 2 lagartas na mesma planta, acabando de comer o pouco de grão que tem ainda aí na espiga. Quase metade dos 765 hectares da lavoura está assim. E mesmo que as melhores áreas da fazenda produzam bem, o resultado deve ficar muito abaixo do planejado. Um talhão dessa forma, assim, para ser mais otimista, é 30 sacos, sendo bem otimista. E eu creio que a nossa média geral da fazenda deve fechar em 80 sacas. A situação enfrentada pelo Fernando ilustra bem a realidade de muitos agricultores nesta safra. A produtividade média no estado, que no ano passado bateu a 108 sacas por hectare, agora não deve chegar a 84. Quanto à produção, a estimativa é de queda acentuada, 19%. São quase 5 milhões de toneladas a menos num ano em que os milharais ganharam espaço. Motivo de alerta para quem negociou a safra com antecedência, como é o caso do próprio Fernando. Como nós fizemos um investimento maior, plantamos dentro da janela ideal, o preço estava atrativo, então nós começamos a vender antes mesmo de ter plantado a lavoura de milho. Já vai travando o custo de produção em cima de bons preços, né? Então foi-se vendido 96 sacos por hectare na fazenda esse ano. Perante a última média dos últimos 3 anos não baixar de 110 sacos, né? Como ele não deve colher tudo isso, vai tentar negociar os contratos de entrega. A colheita na fazenda só vai ser feita mais tarde, quando o milho estiver com umidade bem baixa, uma tentativa de gastar menos com a secagem dos grãos. E quando pergunto se ainda vale a pena colher as áreas mais comprometidas, a resposta enfatiza o retrato desta safra. Eu não tenho milho para entregar nem para os contratos. Se aqui sair 5 sacos, 10 sacos por hectare, me ajuda a cumprir os contratos. Na região norte não é diferente. Muitas lavouras comprometidas pela seca e agricultores buscando estratégias para fechar as contas. A colheita está adiantada nesta fazenda em Sinop. O trabalho já foi concluído em 40% da área. Até aqui a qualidade do grão tem agradado, mas a produtividade não. Cada hectare está rendendo em média 60 sacas. 45 a menos que o esperado. E essa diferença vai pesar na produção final da propriedade. Ano passado foram colhidas aqui cerca de 230 mil sacas de milho. Agora deve ficar em torno de 200 mil, um volume bem menor em um ano em que a propriedade investiu na safrinha de milho, ampliando a área de 2.100 para 2.900 hectares.
E aí mesmo com o preço valorizado, vai ser difícil fechar a conta. Teria que ter produzido mais, o preço, vamos dizer, subiu, mas a quebra na produção. Então vai equilibrar mais ou menos como o ano passado, né? O ano passado a gente teve uma colheita melhor, né? A produtividade maior, mas o preço era um pouco menor, né? A produtividade caiu porque faltou chuva. Espigas e grãos não cresceram, assim como aconteceu em outras regiões do estado. E também na fazenda do seu Célio. Na safra passada, ele colheu em média 100 sacas por hectare. Hoje, com 35% da área colhida, veio a produtividade não chegar a 60 sacas. O fevereiro aqui deu em torno de 60, 65 milímetros de chuva só. O mês de março choveu até acima da média. E aí abril praticamente não choveu de novo, deu 2, 3 chuvas e sem chuva infelizmente não produziu. Como os custos de produção foram cerca de 20% mais caros, ele vai apostar na valorização do grão para equilibrar a receita. Todo o milho que ele tinha negociado com antecedência já foi entregue. Agora a estratégia é armazenar o que sair do campo, na espera por preços ainda melhores no futuro. Eu acho que uns 40% até 50% consigo armazenar. De agora em diante vamos ver, a expectativa do mercado é boa mais lá para frente. Quem conseguir esperar talvez volta a subir. E outro município que ilustra a preocupação com a safrinha é Alto Garças, que recentemente decretou situação de emergência por causa da seca no campo. Nós nunca tivemos esse problema, sempre colhemos sim, às vezes um pouco menos, tal, mas nunca tivemos uma situação dessas aqui na nossa região. Pela primeira vez em quase 20 anos, seu Valdenor enfrenta uma situação assim. Mais da metade dos 1.200 hectares foi comprometida pela seca. As plantas semeadas no fim de fevereiro não se desenvolveram. Neste talhão deveriam estar com mais de 2 metros de altura e com espigas bem formadas e cheias de grãos. Mas o cenário é este. Já onde o milho foi plantado mais cedo, as plantas até ficaram altas, mas as espigas não escaparam. A colheita aqui está prevista para a segunda quinzena de julho. A expectativa era repetir o desempenho do ano passado, quando a produtividade média ficou em 100 sacas por hectare. Agora, com a estiagem prolongada, o seu Valdenor acredita que vai colher apenas 40% disso. Pela primeira vez, ele terá que recorrer ao seguro agrícola. Todas as pessoas que têm seguro, inclusive eu, já acionamos seguro agrícola, né, que nós temos na parte que foi financiada, por falta de colheita, de grão para atender o compromisso. O cenário é preocupante também nas fazendas que já começaram a colheita. Nestas, as máquinas trabalham desde o início do mês. Parte da produção em 3.000 hectares ficou prejudicada. A produtividade deve ficar em torno de 53 sacas por hectare, menos da metade das 118 sacas, em média, registradas na safrinha passada. Como a fazenda não negociou o milho de forma antecipada, a esperança é de que as perdas sejam compensadas pelos preços do milho. O preço hoje é diferente do praticado no ano passado, então vai acabar se equivalendo um pelo outro. O produtor que vendia 100 sacos a R$20, hoje vai vender 50, 60 sacos a R$35, R$32 hoje. Vai acabar o preço suprindo a falta de produtividade. Só que a maioria dos agricultores já está com boa parte da safrinha vendida e a preocupação é como cumprir os contratos. Situação complicada depois das perdas registradas na safra de soja, quando também faltou chuvas. Com 2 quebras consecutivas e mais de 17 milhões de reais em prejuízos, o município de Alto Garças teve o pedido de situação de emergência reconhecido pelo governo do estado. Isso aí é uma segurança para o produtor. O produtor em si ele é muito idôneo e os produtores já não estavam nem dormindo mais à noite, né, devido aos compromissos, né, que é muitos compromissos, é um investimento alto. Então isso aí a Careto ganha 180 dias de prazo para você negociar com as teles, com as firmas, porque o produtor fez muitos contratos, né, uns contratos de venda, outros simplesmente para garantia de entrega, que nós aqui, o nosso município é carente em armazém.
E como vão ficar os contratos feitos com antecedência? Essa é a grande dúvida de muita gente, tanto dos agricultores quanto dos revendedores. Pois é, aliás, Jane, essa preocupação já chegou até ao CEARPA, que é o conselho que representa as revendas de produtos agropecuários aqui no estado. A maior apreensão é com o vencimento dos primeiros contratos, no dia 30 de julho. O conselho deve se reunir perto desta data para discutir a situação geral aqui em Mato Grosso, mas reforçou que em situações como esta, o melhor caminho é a avaliação pontual de cada caso. E a colheita do milho chegou a 16% da área plantada. O avanço dos trabalhos pressiona as cotações. Esta semana houve queda de mais de 10% em alguns municípios. Em Ipiranga do Norte, a saca vale R$ 26,00. Passa dos R$ 27,00 em Canarana e de R$ 31,00 em Rondonópolis. E na terra dos grãos, uma aposta diferente. Depois do intervalo, você vai ver que tem agricultor no norte do estado investindo no plantio de cebolas. A gente volta já. Incentivo à importação de feijão e preparativos para a próxima safra de soja. Notícias dessa semana. Na tentativa de reduzir o preço do feijão, que tem assustado os consumidores, o governo federal zerou a taxa de importação do produto vindo de outros países. A medida vale por 3 meses. O feijão ficou mais caro por causa da seca, que atingiu os principais estados produtores, reduzindo a oferta do grão. Com o feijão de fora, a expectativa é que os preços se normalizem. A compra de sementes, adubos e defensivos agrícolas que vão ser usados no cultivo da próxima safra de soja está acelerada. A queda do dólar nas últimas semanas aqueceu o mercado. De acordo com o IMEA, até o fim de maio, os agricultores de Mato Grosso já tinham comprado 72% dos insumos que precisam. No ano passado, neste mesmo período, as negociações alcançavam pouco mais de 50%. A compra com pagamento em grãos, assim que a safra for colhida no ano que vem, tem sido a opção mais atrativa aos produtores. Atualmente, 20% da produção de soja prevista para 2017 já estão negociados. Chegou a hora de conferir os preços médios de alguns produtos vendidos na Central de Abastecimento de Cuiabá. Pela dúzia da alface, R$ 12,00. O brócolis está em alta, R$ 15,00 o quilo. Já a cebola ficou mais barata. Em maio, custava mais de R$ 4,00 o quilo, agora R$ 2,75. A manga tradicional em muitos quintais está valorizada, afinal não é época da fruta. R$ 6,66 o quilo. E o morango, olha que aumento. Há cerca de um mês o quilo valia quase R$ 20,00, agora passa dos R$ 33,00. Lembrando que esses são preços pagos aos produtores e estão cotados até o dia 29 de junho. E boa parte dos hortifrutis que são vendidos em feiras e supermercados aqui em Mato Grosso vem de outros estados. E de olho nesse negócio, nesse mercado, um agricultor em Sinop resolveu investir na produção de cebolas. E ele está confiante. O Marlon é sócio em uma fazenda com mais de 3.000 hectares em Sinop. A propriedade tem vocação para a agricultura comercial. E durante muitos anos o produtor se dedicou só ao cultivo de grãos, principalmente soja e milho. Nesta safra ele resolveu inovar e deu início a mais uma produção, a de cebolas. Este primeiro cultivo é apenas um teste, por isso a área é pequena, são apenas 5 hectares. Realmente foi pela opção de rentabilidade, de repente agregar um pouco mais de valor, né? No norte de Mato Grosso, cerca de 85% dos produtos hortifrutigranjeiros vêm de outras regiões do estado ou do país. E é nesse mercado que o agricultor está de olho. O custo de produção é considerado alto, mas compensa porque a cebola produz bem. O custo dessa cebola aqui está em torno de R$30 mil o hectare, né? A gente espera aí uma produtividade em torno de 60, 70 toneladas por hectare. Pelo menos a rentabilidade aí de uns 60, 80 mil reais também, né?
receita bruta, né? O cultivo aqui ainda está com 40 dias, a planta está bem pequena, daqui a um mês ela vai estar com 50, 60 centímetros de altura. É muito sensível às chuvas, mas precisa de umidade. Por isso a única alternativa de cultivo no estado é com um sistema de irrigação, aqui na propriedade, através do gotejamento. É uma cultura extremamente exigente em água, a gente precisa de um volume praticamente que tenha pelo menos 40 milímetros dia na área por metro quadrado de canteiro, para que a gente tenha uma boa produtividade, porque cebola, no 80% da planta é água. O ciclo de desenvolvimento da planta é de 100 dias em média. A região de Sinop possui um clima favorável para o plantio, permitindo que a colheita seja feita entre o final do mês de agosto e até mesmo em novembro, quando em outros estados ainda não existe produção. Assim, o Marlon pode conseguir um preço ainda melhor pela cebola na hora de vender. Clima muito parecido com o Nordeste, que hoje é um dos grandes produtores de cebola do Brasil. E a gente tem uma grande vantagem, que a gente tem um clima bem estável, um período de colheita da cebola coincide com o período seco nosso. O projeto prevê que em 5 anos a área plantada com cebolas na fazenda atinja os 100 hectares. Bom, e é desejando boa sorte e bom trabalho ao Marlon que o MT Rural de hoje fica por aqui. Uma semana bastante produtiva a todos. Até domingo que vem. Sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Tchau!